Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre o fascismo, o conceito de fascismo e o fascismo especificamente na Itália. Um tema altamente controverso, vocês estão acompanhando a política nacional, mesmo a política internacional atualmente, e volta e meia a gente encontra na mídia, na grande imprensa, nas redes sociais, o termo fascismo sendo aplicado ao próprio governo, aos simpatizantes do governo atual, né, movimentos antifascistas, né, que aparecem nas ruas, Antifa e tal. Então é um termo muito atual. Agora, a gente vai ver que, na verdade, esse termo acabou assumindo uma conotação que não é exatamente aquela que ele possuiu, que o termo possuiu em sua origem. Vamos falar sobre isso, ok? Bom, primeiro vamos falar da origem da palavra fascismo. A palavra fascismo tem raiz numa palavra latina, que é a palavra fasci, fascis ou fasci, que é um feixe de varas em torno de um machado. Tem uma imagem aqui, ó. Tá vendo? Isso é um fasci, na sua origem. A palavra latina, né, quer dizer, uma palavra criada pelos romanos, na verdade, a palavra em si, ela tem origem entre os etruscos, e os romanos adaptaram esse termo. Mas reparem bem essa imagem. A imagem, ela traz a seguinte ideia, ela transmite a seguinte ideia. As varas, os feixes, representam os indivíduos, representam os cidadãos de Roma, unidos, amarrados em torno de um machado, que representa a força militar de Roma. Então, essa imagem traduz a ideia de uma unidade dos cidadãos, uma unidade do povo, dando força ao conjunto, à coletividade. É, na verdade, uma imagem que transmite aquela frase batida, mas que faz sentido. A união faz a força. Ou o povo unido jamais será vencido. Esse machado, né, com esses feixes, né, com esse fasce, era utilizado em Roma como símbolo do poder e da autoridade dos magistrados, né, romanos. Magistrados na República Romana eram as pessoas eleitas para governar em Roma, como era o caso dos cônsules, né, no regime do consulado. Ora, os fasces nos séculos XVIII, XIX e XX, eles passaram a representar o ideal de unidade e poder nacional, o símbolo da unidade nacional. E em italiano, a palavra deu origem ao fascio, o plural fasci, que passou a significar uma organização, um grupo ou liga, em geral revolucionária. Por exemplo, na época da unificação italiana, formaram-se ligas a favor da unidade da Itália, né, do nacionalismo italiano, que foram chamadas de fasci. E reparem que durante muito tempo esse símbolo foi utilizado inclusive por regimes liberais. Não estava associado a um movimento chamado fascismo, né, como a gente considera hoje. Vejam só, esse símbolo aqui, ó, é da Quinta República Francesa, de uma democracia. Olhem só as palavras: liberdade, fraternidade e igualdade. Sendo que a fraternidade está mais envolvida, né, diretamente no fasci, porque vai representar a ideia de fraternidade nacional, a união de irmãos de uma mesma nação. Mas é um símbolo que foi utilizado e é utilizado até hoje numa democracia. Olha o caso dos Estados Unidos. Isso aqui é o símbolo do Senado americano. Olhem lá embaixo. Tá vendo? Tem dois fasces cruzando ali a base desse símbolo americano. Senado americano, hein? Olha só, no monumento do Lincoln, reparem dois fasces ali na base, né, da poltrona, onde o Lincoln está sentado. O trono, né? Ele está sentado. Estão reparando? Está esculpido aqui, ó. A ideia de nação, de unidade nacional. E aqui é o símbolo que ficou famoso, né, na Itália fascista. Mas reparem que os fascistas utilizaram esse símbolo na Itália, acabaram se apropriando desse símbolo, mas a sua origem não era necessariamente um regime associado ao fascismo, né, que é um regime totalitário, né, uma forma de ditadura, como a gente vai ver. Bom, como é que a gente pode então conceituar o fascismo? Olha só, existem dois conceitos básicos que são muito utilizados, que é o conceito tradicional, que a gente pode chamar de conceito clássico, que foi desenvolvido aí por uma visão liberal e uma visão marxista, né? O liberalismo e o marxismo adversários do fascismo. De acordo com essa visão, o fascismo é um movimento, um regime da extrema direita, ultranacionalista,
contra-revolucionário, antimoderno e totalitário. Essa visão básica, criada aí pelos liberais e pelos marxistas, ela é utilizada até hoje. Embora os especialistas no assunto tenham algumas ressalvas quanto a essa visão não é tradicional. Vamos chegar a esse ponto. Agora, além disso, existe um conceito mais superficial e ordinário, que a gente pode chamar de fascismo genérico, muito forte hoje. É o que aparece, não é mais aí na mídia, aparece aí nas redes sociais, né? Aparece nas discussões políticas atuais. De acordo com essa visão, fascismo é qualquer movimento ou regime da extrema-direita, autoritário, preconceituoso, intolerante, irracional e violento que prega o ódio. Ele está muito associado ao racismo, à xenofobia e ao anti-homossexualismo. Em muitos casos, hoje, também envolve grupos armados paramilitares, ou seja, milícias. Esse é o conceito, digamos, mais corrente atualmente. Agora, os estudiosos, especialistas no assunto, não concordam exatamente com essa visão. Acho que essa visão ela acaba distorcendo um pouco o significado histórico do fascismo. Por exemplo, falar que é autoritário, os regimes comunistas são autoritários. Falar que é intolerante, a extrema-esquerda é intolerante também, com seus críticos. Né? E que é violento, ou que prega o ódio, ora, o marxismo prega o ódio de classes, o ódio à burguesia, o ódio ao sistema capitalista. Né? Então, na verdade, essa visão é uma visão utilizada muito pela esquerda atualmente, mas ela distorce um pouco o significado original do fascismo. Agora, fazendo assim uma questão de redação, né, no vestibular, vocês podem utilizar esse sentido mais genérico, né, superficial do fascismo, que com certeza, certamente, né, o responsável pela correção da redação, ele vai levar em consideração, porque é uma visão, né, mais baseada no senso comum. Né? Mas vou mostrar para vocês a visão histórica e como é que o fascismo se constituiu historicamente, como um fenômeno histórico. Eu vou falar sobre isso agora, ok? Deixa eu ver o nosso horário. Tá. Bom, o que é o fascismo histórico? Primeira coisa, pessoal, nós temos que analisar o fascismo histórico nas suas três dimensões. O fascismo enquanto ideologia, o fascismo enquanto um movimento político e o fascismo como um regime político. Como ideologia, quer dizer, um conjunto de ideias, o conjunto a gente considera ideias do fascismo. Cada uma dessas ideias separadamente pode aparecer em outras ideologias, em outras doutrinas, mas o conjunto, a obra como um todo, faz parte do pensamento fascista. O movimento são aquelas ações, organizações que não assumiram o poder, mas que agem, que estão agindo, buscando assumir o poder, seguindo as ideias do fascismo e acrescentando outros elementos que não foram inicialmente idealizados pela doutrina fascista. E o regime fascista, quer dizer, vai ser um governo inspirado, baseado nas ideias do fascismo. Agora, muitas vezes, né, um governo ele é obrigado a agir fazendo acordos com outros grupos e não aplicando totalmente a ideologia. Né? Então, muitas vezes, a gente vai ter um regime fascista, fala, pô, mas o regime é fascista, mas ele acabou adotando medidas que inicialmente, originalmente, não faziam parte da sua ideologia, ou então que ele contrariava, porque a dinâmica do poder, né, de exercer o poder, exercer o governo, ela é muito mais complexa, né, do que de um movimento que está na oposição. Vamos chegar a esse ponto, mostrando o caso da Itália. Nesse sentido, o fascismo ele foi um fenômeno da primeira metade do século XX. Ele surgiu, ele foi formado no contexto da crise da democracia liberal no período entre as guerras mundiais, entre o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, e o início da Segunda Guerra Mundial, 1939. Agora, ele vai ter raízes ideológicas no longo do século XIX, lá no final do século XVIII, ao longo do século XIX, várias ideias foram sendo formuladas nessa época que foram incorporadas ao movimento fascista, ou à ideologia fascista. Para a maioria dos especialistas, o fascismo realmente está na extrema-direita do espectro político, ainda que compartilhe alguns elementos da esquerda ou do socialismo. Os aspectos fundamentais do fascismo histórico são o nacionalismo extremista, o antiliberalismo e o antimarxismo, geralmente chamado de anticomunismo.
A Itália foi pioneira, né, no desenvolvimento dessa ideologia, desse movimento e desse regime. E ela acabou virando, o regime fascista italiano acabou virando um modelo, referência para a gente estudar o fascismo de uma maneira geral. Okay? E o nazismo, também conhecido como nacionalsocialismo, ele costuma ser identificado ao fascismo, como se fosse um modelo alemão do fascismo, né, o fascismo, né, alemão. Alguns chamam também de nazi-fascismo. Muito bem. Quais são então as características dessa ideologia fascista histórica? O ponto de partida, pessoal, para a gente compreender o pensamento fascista é o nacionalismo extremista ou ultranacionalismo. É a partir dessa visão de mundo que a gente vai entender as outras características da ideologia fascista. Na visão dos fascistas, a nação é um organismo que está acima dos indivíduos, dos grupos profissionais e das classes, que são, na verdade, elementos da nação, mas que só funcionam enquanto parte do conjunto. Sendo assim, é fundamental a união ou colaboração das classes para fortalecer a nação. O fascismo defende não a luta de classes, ele defende a colaboração, a união entre as classes, que vão continuar com as suas características, né, suas diferenças sociais, mas vão estar colaborando entre si para assegurar a sobrevivência do conjunto que é a nação. A nação italiana, por exemplo, está acima da burguesia, está acima do proletariado. O proletariado e a burguesia fazem parte da nação italiana. Então não pode existir uma luta de classes entre proletariado e burguesia. Caso contrário, se essa luta existir ou continuar, ela vai enfraquecer o conjunto que é a nação. Os fascistas têm um projeto de engenharia social. O projeto de engenharia social deles, de reconstrução da sociedade, é, na verdade, reconstruir a nação. É uma regeneração nacional. Isto é, reconstruir, assegurar o renascimento da nação por meio dessa integração dos seus membros, por meio da cooperação entre as classes. É o ideal de integralismo, com o ideal de revolução nacional. O movimento fascista, pessoal, vai ser um movimento revolucionário. É um erro considerá-lo um movimento contra-revolucionário. Ele foi contra uma revolução comunista, como a gente vai ver, mas vai defender um outro tipo de revolução, reorganizando a nação, criando uma nação de um novo tipo, mais integrada. Outro elemento básico do pensamento fascista é o corporativismo, que é a ideia de que a sociedade está dividida em corpos, ou grupos corporativos, ou corporações, e que é necessário reorganizar a sociedade, juntando esses corpos, como sindicatos, associações profissionais, num todo, onde esses corpos vão cooperar entre si, mas serão também representados no Estado fascista. Agora, esses corpos não vão ter autonomia. Essas corporações, esses sindicatos, essas associações não terão autonomia. Ficarão subordinadas ao Estado. E o Estado vai impor a conciliação entre esses grupos, entre os interesses desses grupos, buscando a harmonia social e o bem comum. Portanto, nessa visão de sociedade, né, do fascismo, os sindicatos não podem ter autonomia, não podem ser livres, têm que ficar subordinados à estrutura do Estado. O fascismo, a ideologia fascista, vai defender uma representação política de um tipo diferente, uma representação política corporativa, onde essas corporações e os seus representantes vão representar o principal órgão legislativo, ou então vai ser um órgão consultivo que vai auxiliar o governo, substituindo o parlamento tradicional, aquele parlamento de representação eleitoral individual, onde cada deputado recebeu uma série de votos dos indivíduos, cidadãos, representando aqueles indivíduos. Na visão do fascismo, não. Esse novo legislativo vai ser representante, vai estar representado pelas corporações, pelos sindicatos, pelas associações profissionais. Ok? Ora, o fascismo naturalmente vai idealizar um Estado forte, porque o Estado forte é que vai assegurar essa unidade da nação, né, vai assegurar a cooperação entre os grupos. Então vai defender um Estado forte de um tipo diferente, interventor na economia e na sociedade, integralista, né, forçando essa cooperação, e totalitário, né, fazendo a engenharia social. É um Estado com um grande poder militar, para não só assegurar a defesa da coletividade da nação, mas assegurar ganhos territoriais, materiais para a nação. A ideia de uma expansão, né, imperialista. Naquela frase célebre aí do Mussolini, dos fascistas na Itália, que vai resumir toda essa visão, tudo no Estado.
Nada fora do Estado, nada contra o Estado. Na outra tradução aparece assim, tudo para o Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. A ideologia fascista também foi muito marcada pelo darwinismo social, a crença na luta de nações. Não existe a luta de classes tem que ser evitada. As classes têm que cooperar entre si para fortalecerem a nação. Agora existe uma luta entre nações. Nós contra eles, contra as nações rivais. Então, como existe essa luta, como ela é uma realidade, a nação tem que ser forte. E como é que ela vai ser forte? Por meio da unidade nacional, por meio da cooperação entre as classes. Há também associada a isso uma visão que a gente chama de vitimização. É a ideia de que o fascismo ele vai ganhar força em países onde há um sentimento de que a nação foi humilhada por uma outra nação ou por outras nações, que ela está ameaçada por outras nações, ou que ela é explorada por outras nações. Então é necessário fortalecer a nação para conseguir recuperar esse orgulho nacional, se vingar da humilhação, enfrentar as nações que nos ameaçam, enfrentar as nações que nos exploram. Essa é a visão do fascismo. Daí a defesa do imperialismo para beneficiar a nação, como falei há pouco. A ideologia fascista busca uma nova cultura de base secular, que realmente enfatiza emoção, enfatiza ação, promove o heroísmo, né, do indivíduo que está sacrificando pela causa coletiva, pela causa nacional, e exalta a violência, realmente. Isso aí faz parte, né, da cultura fascista. Exalta muito a juventude. O fascismo, como a gente vai ver, foi um movimento, sobretudo, de jovens. E destaca realmente a dominação masculina, a ideia de que a mulher está num status inferior ao do homem. A ideologia fascista aceita o capitalismo, mas é um capitalismo como intervenção estatal. Agora, tem um discurso anticapitalista. Só que o discurso anticapitalista é mais um discurso contra o capital financeiro. Exalta o trabalho, o capital produtivo e critica o capital financeiro. Defende um estado de bem-estar social com autarquia econômica, ou seja, autossuficiência. Então, é contra a globalização, critica, né, a globalização. Defende a pequena propriedade, a pequena empresa, né, a pequena propriedade rural. Defende uma ampla regulamentação da economia capitalista e uma intensa industrialização e modernização, porque na visão do fascismo a nação tem que ser forte economicamente, avançada tecnologicamente e poderosa no sentido militar. Então vai depender, né, de uma intensa industrialização e modernização. Em razão de tudo isso que a gente entende esses dois aspectos famosos da ideologia fascista. O antimarxismo, o anticomunismo e o antiliberalismo. O fascismo é contra o marxismo, porque o marxismo prega a luta de classes. E o fascismo defende o quê? A união das classes, a cooperação entre as classes. O marxismo é uma ideologia internacionalista. O proletariado do mundo univos, proletariado italiano, alemão e francês tem que se unir contra a burguesia italiana, contra a burguesia francesa, contra a burguesia alemã. Ora, o fascismo vai ser um movimento, pessoal, ultranacionalista. Então ele é contra o internacionalismo. E aceita o capitalismo, coisa que os marxistas, evidentemente, não aceitam. É antiliberal porque o liberalismo enfatiza o quê? Os direitos individuais, a liberdade econômica, o pluripartidarismo. E o fascismo vai defender o coletivismo, o Estado regulamentando a economia, um único partido representando o conjunto da nação. Ok? Eu já falei 18 minutos aqui só nessa parte. Vou parar e vou continuar no outro vídeo. Beleza? Já volto.